Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades e, sinceramente, trazer boas notícias no meio desse caos, né? Toda essa loucura, talvez, desde a história do canal aqui, a gente nunca teve tanta reviravoltas assim, numa janela, né? Essa janela já envolveu o Hulk, já envolveu um monte de gente, agora estamos envolvidos em relação a áreas, mas, segundo a galera do UOL, isso já está indo para o fim, né? Temos ali o destino definido para áreas. Porém, temos boas notícias para o Fluminense e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes, peço justamente para que você não se esqueça dele. Arrebenta no like. Conto com você, meu amigo. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vamos lá, galera. Tá muito agitado aqui, tem muita coisa pra gente trocar ideia, mas eu já quero começar com uma notícia legal, né? Fluminense renovou o contrato com uma das maiores joias do Fluminense tem atualmente, né? Que é Matheus Reis. É um menino que tem muita bola, tem um futuro incrível e o Fluminense renovou o contrato com ele. Tô feliz com essa renovação, existia ali uma preocupação de alguns torcedores, mas aconteceu essa renovação aí. A gente tem um jogador que tem uma multa rescisória milionária, é claro que nunca saem pela multa, né, gente? Eu sei disso, mas acaba sendo notícia, né? A gente tem aqui, o vínculo dele vai até 2030, então o Fluminense vai ter muita coisa para poder desenvolver o jogador, desenvolver o atleta. Tem ele aqui junto com o Mário Bittencourt, que atualmente é o diretor-geral do Fluminense, né? Então vai desenvolver bastante ele. Ele que tá com uma multa rescisória aí, meu amigo, de quase 500 milhões de reais, tá? Só para você ter uma ideia, essa é a multa rescisória. Tô até procurando se eles colocaram aqui, talvez não, mas a multa rescisória dele é isso daí, tá? Então, Matheus Reis, parabéns, meu querido. E a boa notícia também, né, é que Matheus Reis renova seu contrato e já aparece aqui na lista de relacionados para o jogo de hoje. Galera, eu peço desculpa, hoje tá difícil, né, de trazer informações sobre esse jogo. O Fluminense enfrenta o Bahia hoje, 7 horas, daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem jogo. Já te convido a você, caso você queira, participar da nossa live pós-jogo. Então, quero ver teu comentário, quero você aqui comigo. Então, a gente vai ter pós-jogo. Acabou o jogo, pode ficar ligado aí no Hora do Flu que a gente vai começar a nossa live, tá bom? Mas falando um pouquinho sobre os relacionados, o que eu falei, ó, a gente tem o Matheus Reis renovando o contrato e ele aqui, ó, foi relacionado pro jogo. Outra surpresa bem legal também é do Wesley Natan. Mas vamos falar a lista completa. A gente tem Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes, a gente tem Freitas, Guga, Guilherme Arana, Inácio e Igor Rabelo, Gemes, René e Samuel Xavier, né? Até aqui tá tranquilo. A gente tem também meio-campistas Facundo Bernal, que vem, se destacando nessa temporada. Lima, Lúcio Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e Paulo Henrique Ganso, né? E no ataque a gente tem Canóbio, né? John Kennedy, que é o atual titular do Fluminense, graças a Deus, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno e Wesley Natan, fenômeno. Esse menino aqui é fenômeno. Esse aqui joga muita bola, tá? Então, essa é a lista de relacionados. Os nossos amigos, né, a galera aqui do Bastidor do Flu também trouxe algumas questões, ó. Cano continua fora por causa da recuperação. A gente tem Soteldo e Hércules que estão em fase de recuperação física, né? Em breve vão estar jogando. A gente tem Savarino. Só uma informaçãozinha. Soteldo e Hércules, parece que eles já estarão disponíveis. Eu não sei, porque eles precisam fazer a pré-temporada ainda e tudo mais, estavam machucados. Mas existe ali uma chance deles ficarem disponíveis para as finais do Carioca, né? A gente tem aqui também Savarino, né, que ficou de fora, mas não é por lesão, podem ficar tranquilos. Ele ficou de fora aí por causa de recondicionamento físico, tá? E o Everaldo, agora que a gente vai falar do Everaldo, hein? Pô, que boa notícia, hein, galera? Olha só, Everaldo recebeu uma proposta dos Emirados Árabes, tá? E deve sair do Fluminense. Proposta está sendo analisada pelo staff do jogador. Esta não seria por empréstimo. Olha que beleza. Fluminense, poxa, conseguiu um clube e conseguiu não ter que pagar parte do salário, que é muito alto dele, né? Acho que é $500 mil, algo assim. E sim, definitivo. Muito bom. Informação aqui do Gabriel Amaral. Lembrando que a primeira quem trouxe ali foi o nosso Wilson Ford, né, do Central Fluminense. Então, meus amigos, por isso que o Everaldo saiu de fora, porque deve estar saindo aí do Fluminense. Tá, pessoal? Então,
O staff aí tá analisando, deve estar analisando a questão financeira, mas Everaldo indo embora aí, meu Deus do céu, que Deus me perdoe, Jesus, falar isso, mas estava ruim para todo mundo, né? Ruim para o próprio Everaldo, ruim para o torcedor, é uma situação bem difícil, né? Que colocaram, mas também zero culpa dele, né? Tava lá, para mim o culpado foi a diretoria do Fluminense, tá? Mário Bittencourt buscar ele lá na reserva do Bahia, achar que ia resolver alguma coisa para nós, sinceramente complicado, né? Então, assim, acabou ficando um clima esquisito, mas que bom que o Fluminense está conseguindo ali, de certa forma, entre aspas, muito entre aspas, porque se livrar do Everaldo, mas não da pessoa, do jogador, tá? Porque eu não conheço a pessoa do Everaldo, deve ser um cara muito maneiro, mas assim, tô falando do futebol, né? Infelizmente, no Fluminense não funcionou, tá? Então é isso, pessoal. Agora vamos lá. As notícias aí, a gente falou de boas notícias e tudo mais. Tem uma boa notícia aqui também, pelo menos eu enxergo assim. Mas eu queria trazer que, gente, Palmeiras, então, já acertou os salários e luvas para um contrato de 4 anos com o John Arias, tá bom? Então, se acertou salário, gente, e luva, é porque o John Arias deu ok. Né? Não adianta, não tem essa de, acertou salário, luva, mas sei lá, hein, vai que pinta. Não, gente, a situação tá ficando difícil. Informação aqui do GE, né? Eu falei até que era do GE, ó, do GE, do Thiago Ferri, é isso. Então o Palmeiras está realmente contratando o Arias está indo para o Palmeiras. Depois de prometer, né? Prometer, citou até a avó dele, algo que eu achei bem pesado, né? Citar a avó que já faleceu, poxa, uma avó que tal, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Fidelidade e tudo mais, mas ele escolheu ali ir pro Palmeiras, tá, pessoal? Por que eu falo que ele que escolheu? Porque, querendo ou não, o Fluminense fez a parte dele. O Fluminense não podia oferecer 25, ofereceu 20. E o Wolverhampton não aceitou. Então era pra ele falar, filho, tu não tá entendendo, eu vou ficar. Porque eu só vou pro Fluminense. Eu acho que a escolha estava muito mais na mão do Arias. Se o Fluminense não tivesse feito proposta nenhuma, tipo, aí é uma coisa. Mas o Fluminense fez uma proposta, até uma proposta além. O Fluminense fazia uma proposta, gente, de 20 milhões de euros. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, chegou no limite mesmo. E acho até que, no fim das contas, sai pior pro Arias do que pro Fluminense, apesar de entender que se a gente tá disputando o Arias agora, é porque a gente tinha um Arias aqui há 6 meses, né? Então, é o que eu falo. Ninguém me ouviu quando eu falei. Muita torcida do Fluminense, muitos torcedores me criticavam demais. Falavam que eu era burro, porque eu falava, não libera. Ele renovou o contrato até 2028, não libera mais. Não, mas isso é ruindade. Então aí, ó, é o que eu falo. Naquela época que eu falava que não era pra liberar, é porque eu pensava na instituição. Agora, né, a gente tem aí o Arias indo pro Palmeiras, né, já aceitou aí, acertou com salários e luvas. Então, ele já deu ok, né, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, seguindo aqui, por que o Fluminense também não foi até a última gota? Porque o planejamento do Flu é outro, tá? Aí, olha só. A prioridade do Fluminense hoje é o Denis Bouanga, tá? E o Nino. E aqui, ó, Fluminense foi conservador por John Arias e colocou a razão à frente da emoção. O clube priorizou o bem-estar financeiro, né? E preferiu concentrar as forças na contratação de Denis Bouanga e Nino. Então, assim, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou fã pesado do Arias. Agora, esquece. Eu, sinceramente... Mas, assim, sempre fui um cara que gostava muito do Arias, né? Entendia a importância dele, sempre gostei. Mas, cara, hoje, nesse exato momento, o Fluminense, se conseguir trazer o Bouanga e trazer o Nino, quem dera, oxalá, fosse ainda nessa janela, porque é bem difícil, o Zenit não quer liberar, mas existem informações aí que o Fluminense vai tentar a liberação, a gente resolve 2 problemaços que a gente tem, né? Hoje o problema do Fluminense não tá na ponta, aonde joga o Arias. Hoje o problema do Fluminense está alguém para botar a bola para dentro, porque o Fluminense é um dos times que mais criam chances no futebol brasileiro, mas falta alguém para botar para dentro. Então, a gente vai trazer um cara especialista em fazer gols, com números absurdos, se Deus quiser, né? Colossais, tomara que venha. E o Nino, que é liderança, e é um capitão, e é um jogador de alto nível. Que um dos outros problemas que a gente tem é a zaga, ainda mais sistema aéreo, né? A parte aérea do Fluminense.
Então, sim, meus amigos, o Fluminense, pra mim... Mas é aquilo, tem que fechar com esses caras aqui, né? A gente tá falando na suposição. Tem que fechar com o Nino e tem que fechar com o Buanga. Senão, ferrou. Senão, esquece. Senão, estamos muito ruim, né? Então é isso, mas eu acredito que é por aí mesmo. Agora eu tô... Espero que o Fluminense deixe essa parada do Arias pra lá. Fez a proposta. Agora não, nós vamos esperar, porque quem sabe agora o Arias... Gente, esquece o Arias agora. Porque se a gente perder a oportunidade do Buanga, a gente não vai ter nada. A gente precisa desse centroavante. A gente precisa desse cara que chegue e faça gols. Muitos gols. E, cara, ele tem tudo pra entrar na graça da torcida. Ele tem tudo pra sabe? Tu vê que é um cara bem-humorado, é um cara que joga muita bola, é um cara que chama a responsabilidade. É um cara bom. Um bom jogador. Então, assim, eu falo pra vocês, eu acho que esse caminho do Fluminense é um bom caminho, né? Até porque o Arias era inviável, tá, pessoal? Financeiramente era inviável, tá? Então é isso, o Arias está fechado ali, ó. Tem até mais uma informação aqui pra vocês, ó. O Arias está fechado com o Palmeiras, diz Portal, tá bom? Então é isso. O UOL também, ó. Falei que tinha do UOL também? O UOL também falou. Foi o GE e o UOL que cravaram ali que o Arias fechou ali com o Palmeiras. Então, vamos seguir a nossa vida, vamos pensar no futuro, vamos pensar no Fluminense, na instituição, que é maior do que qualquer jogador, né? E que o Fluminense se reforce, melhore o que precisa ser melhorado e vão pro campo, meu amigo. Aí lá no campo a gente vê, lá no campo a gente resolve, né? E é isso aí. Eu acredito que é um caminho, Buanga e Nino seria excelente. Agora, não pode perder o Nino também. Não. Aí tem que ter a garantia que o Nino virá no meio do ano, se não vir agora. Tá, gente? Então vamos. Esquece o Arias. Bora caminhar para as outras frentes, reforçar esse time do Fluminense. Deu para ver que o Flu tem 20 milhões de euros, né? Que foi o que ofereceu. Deu para ver. Quanto que é 20 milhões de euros aqui, diretor? Rapidinho que eu esqueço. É 150, 120? 124 milhões de reais. Olha aqui, ó. 124 milhões, tá? Que o Fluminense ofereceu pro Arias. Então, desses 124 milhões, a gente vai oferecer ali o quê? Dá pra trazer o Buanga e dá pra trazer um zagueiro. Então, vamos seguindo aí firmes, tá, pessoal? Mas é isso. Não tem muito o que falar. Arias no Palmeiras. Fluminense vai, então, voltar ao Buanga, né? Eu espero que as coisas se desenhem muito bem. E, querendo ou não, a gente ter o Everal também deixando o Fluminense alivia a folha salarial, né? E dá para o Fluminense mais opções aí, oportunidades. Tá bom, gente? Então é isso. Eu só não trouxe aqui, pessoal. Vamos rapidinho. O provável time do Fluminense para o jogo de hoje, né? A gente tem Fluminense aí e Bahia, jogo fora de casa. Fluminense venceu a primeira partida no campeonato contra o Grêmio. O Grêmio que goleou o Botafogo. Para tu ver como a partida do Fluminense foi boa, né? A gente tem aqui, então, um Fluminense que tenha talvez o melhor... Ali, aquele meio de campo que eu sempre falo pra vocês, que dá pra dar uma ajustada, né? Mas confio no Zubeldia. Oh, meu Deus, tô indo embora, Jesus. Calma. Aqui, ó. Fábio no gol. Freitas e Gemes. Falei que essa era a nova dupla de zaga. Eu falei pra vocês, hein? Ó, Samuel Xavier e René. Martinelli, Nonato, Lúcio Costa. É aqui que eu falo que Nonato... é nível abaixo. Eu colocaria o Bernal e deixaria o Martinelli flutuando. Aí ia ser cinema, né? E lá na frente, Serna, Canóbio e John Kennedy, tá bom? Então, esse é o time, o provável time do Fluminense. Pode ter até algumas alterações aí, não pode? Vamos ver, tomara que um Bernalzinho aqui com o Martinelli, eu acho que é luxo. Tem defesa, tem tudo, ia ser muito bom, tá? Mas é isso. Zubeldia também não tá pra brincadeira, né? O rapaz é bom pra caramba. Quem sou eu? Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal do Flu. Um beijão especial pra você, né? Pra sua família, no seu coração. E vamos seguir a vida, gente. Segue a vida, oh meu Deus. Vambora. Saudações por hoje, queridos. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.